Está começando o CETECcast Agro, podcast oficial do CETEC Consulting Group. Hoje, no episódio, nós vamos bater um papo importante sobre como o clima afeta o campo. O bate-papo de hoje está sensacional. E para bater esse papo, nós temos um convidado hiper especial aqui com a gente, que é o Miro Lima. Seja muito bem-vindo, Miro, aqui com a gente. Gostei do especial. Isso ficou bacana. Ficou bacana. Né? Para receber o cara descontraído. Oh, tem que valorizar. Legal, legal. O Rony é bom nisso. Tá tudo combinado, viu, gente? Tudo combinado. Você viu. Gente, estamos aqui também com José Godfried, nosso diretor de operações, responsável pelo agronegócio. José, seja muito bem-vindo também. De novo, né? Vamos continuar com o videocast aqui, né? Opa, vambora. Legal. Gente, fique aí até o final, você vai ter muita informação, muita coisa bacana e relevante. Então, não sai daí. E eu quero aproveitar também para você já apertar o like, curtir o vídeo e compartilhar para que alcance mais pessoas. Pessoal, hoje no nosso bate-papo, a gente vai falar sobre clima no campo. E ninguém melhor do que o Miro, porque ali já está conectado com o São Pedro, já sabe onde vai chover, onde vai cair chuva, conectado. Literalmente. Bati um papo com ele antes de vir pra cá. Exatamente. Então a gente tem aí muita informação bacana. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante falar um pouquinho do Miro. Ele é formado em tecnologia da informação, né? Tem formação em economia. Ele deu os primeiros passos em tecnologia na área da programação lá em 1988. Empreendeu na área da informática, telecomunicações de 96 a 2002. Vendeu a sua parte ao Terra, a operação de provedor de internet. Depois seguiu para consultoria e trabalhos na área de marketing e vendas. Em 2018 decidiu voltar para o mercado de tecnologia e em 2012 no grupo SBA lançou o primeiro marketplace do agro com o Sérgio Reis, apresentando os produtos-chave em uma estratégia de cross-channel, né, em TV e internet. Em 2014, dentro do mesmo grupo, se aprofundou um pouquinho mais no mercado de comunicação para o agro e em 2018 retomou os estudos e estruturação de projetos que o trouxe até aqui. Rapaz, o currículo é muito denso. E agora está revolucionando o clima, né? Está revolucionando no clima. Tá trazendo tecnologia com relação ao clima para o agro, né? Na verdade, quando não é nem só agro, né? Você falou, são várias vertentes. Né? Na verdade, a MeteoBlue trabalha com N segmentos e quando eu comecei a estudar isso em 2018, 2019... me aprofundei mais e conheci o pessoal da empresa, eu fiquei apaixonado pelo setor. Não, a gente estava conversando antes, né, de abrir aqui o espaço. É impressionante os exemplos e a aplicação, né, do entendimento de clima e o que a gente já tem de sofisticado nisso. Mas depois a gente conversa no decorrer, né? Foi bem bacana mesmo, né? Ô José, antes da gente começar esse papo, fala pra gente um pouquinho dessa questão do agro 1.0, agro 2.0. Como é que é isso, né? Porque tem muita pessoa que tem dúvida dessa revolução e desse avanço que o agronegócio teve ao longo dos últimos anos, né? Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Vou falar um pouquinho, depois o Miro ainda vai me ajudar a fechar essa questão, porque ela tem nuances bem complexas, né? As três primeiras, até as quatro primeiras são relativamente simples, né? A primeira é a revolução, a primeira é o agro 1.0, que estamos falando de fazendas agrícolas, bíblicas, ou antes da Bíblia, né? Que já vem sendo a grande transformação, primeira transformação humana, né? De fato. Depois vem o agro 2.0, que está relacionado com a revolução industrial. Então, é quando nós trocamos o boi, né, e o arado por máquinas, né? Então, tratores, aí entrou esse outro aspecto. O vapor entrou no processo e tal. Depois teve a Revolução Verde, que é o agro 3.0. Isso já foi lá meados de 1970, tal, onde a gente começou a trabalhar a tecnologia na semente, agrodefensivos, né? E a Embrapa surgiu nesse momento. Nesse momento, exatamente, né? Então, esse é a Revolução Verde. E aí chegamos agora, o que se fala em indústria 4.0, tem o paralelo que é o agro 4.0, que aí toda a tecnologia embarcada de IoT, de georreferência, né? Tem a agricultura de precisão também entra nesse aspecto. A agricultura de precisão é um termo derivado que cabe dentro da indústria 4.0. Sim.
É o que a gente está falando, né? Pode ser manual ou pode ser digital, né? Sim, agricultura de precisão. Você georreferenciou a atividade agrícola, você tem uma agricultura de precisão. Isso. Você começa a saber exatamente o que está acontecendo e aonde. É aí que vai entrar um pouco também o processo com o clima que você vai trazer aí para a gente. Exatamente. Né? Exatamente. E o Agro 5.0, que é, na verdade, podemos dizer assim, que é a utilização dos dados para você fazer uma customização. Então, você aplicar de uma forma mais inteligente as tomadas de decisão. Então, fala muito em tomada de decisão mais assertiva para a tua região, o teu ponto de aplicação. Então, vai mais nesse sentido. E olhando aí um pouco também a parte de segurança alimentar, tem... relação com o meio ambiente. A relação com o meio ambiente. Então, ela começa a expandir um pouco mais. Começa a colocar o homem no centro, né, desse processo. Sim, sim. Né? Então, ela é mais conceitual, ela é mais recente, né? Ela é mais um conceito ainda que está sendo trabalhado nesse aspecto. Gerenciamento do campo para evitar desperdícios. Então, isso entra na visão do Agro 5.0. Enquanto nos anos 70 você aplicava o defensivo, agora você quer saber para onde o defensivo vai quando chove. Exatamente. Ou quando pulveriza, se tem nascente próximo, alguma coisa assim. Então, os impactos agora o pessoal está analisando de forma mais ampla. Interessante. O José falou uma coisa interessante, que é a questão de maior precisão. E até que ponto essa questão da precisão tem relevância hoje para quem está no campo, o nível de informação coletada nessa nova era do agronegócio, dessa transição do 4.0 para o 5.0, aquele que tem a informação precisa larga na frente, consegue ter um pouco mais de produtividade, consegue gerar mais resultados, consegue ser mais eficiente, consegue também prevenir perdas. Eu acho que a precisão é um ponto fundamental nessa nova era de informação, né? Nessa nova era do agro do 4.0 para o 5.0, né? Na verdade, você tocou num ponto crítico, porque quando você fala de máquina, equipamento, você fala de tecnologia embarcada no maquinário agrícola, que tem demais. Hoje você tem colheitadeira andando sozinha no campo. Mas quando você vai olhar para o clima, a coisa muda um pouquinho. É mais sensível, né? E a complexidade de dados por trás do clima, ela é muito grande. E as pessoas não têm noção como é excomunal a quantidade de dados que você tem que manejar, processar, para você ter um microdado num ponto, numa geocoordenada. E tem muita gente que acredita que o equipamento faz isso. O equipamento não faz isso. Não tem equipamento que faz previsão do tempo. Não existe. Não, eu vou colocar esse equipamento aqui. Aí esse equipamento vai mudar o jeito com que eu faço a previsão do tempo. Não. Ele vai aprimorar. Ele vai te dar alguns dados que antes você não tinha e ele vai subir para uma camada de processamento que vai se juntar com outros dados ambientais, como altitude, relevo, umidade do ar, umidade do solo, predição das camadas de vento, movimentação das nuvens, pressão. Você tem centenas de variáveis que são coletadas em uma única geocoordenada e elas são processadas em cálculos matemáticos assim absurdos. E chega de uma forma tão simplista para a gente, vai chover ou não vai? E aí a pessoa fala assim, nossa, eu fiz tanta conta para te falar isso e você quer a resposta assim? Não sabe um terço. Nossa, você nem imagina. Eu acho que vale trazer o que a gente estava conversando sobre a qualidade da informação que nós temos hoje, né? Esse acho que é o ponto mais nevrálgico. E tem a ver com o que ele falou, de precisão. Sim. Você qualidade, falando, precisão, isso daí o pessoal acha que é loteria, né? Porque quando você olha o que a gente tem de informação hoje, parece uma loteria. Eu vi que vai chover, não choveu. Aí você começa a olhar a assertividade, que seria a previsão versus o que de fato aconteceu. Quando você começa a comparar isso dia a dia, de forma metódica, você começa a ter índices. Eu falei que ia chover, choveu. Falei que ia chover, não choveu. Acertei 3, errei 1. Acertei 5, errei 2. Acertei 2, errei 7. Isso é o que dá o índice de assertividade. A gente faz isso mundialmente em 150 mil pontos do planeta, todo dia. Você fala a MeteoBlue. A MeteoBlue. A MeteoBlue faz isso mundialmente, todo dia, em 150 mil pontos. O volume de dados é gigantesco, né? E fora esses pontos, nós temos outros pontos de medição. E para que a gente faz isso? Porque quando o modelo fala, vai chover, e aí o ponto diz, não choveu, preciso entender o porquê.
Porque se eu não entender o porquê e a gente não refinar aquele dado matemático e não entender se, de repente, a condição climática para o norte do país joga de um jeito ou para o sul do país joga de outro. Nós temos biomas diferentes, terrenos diferentes, movimentações atmosféricas diferentes. Por isso que a gente fala que, às vezes, meteorologia é uma ciência super complexa. Não dá para você simplificar no modelo. E o triste é que a gente vê aqueles dados que são públicos, gratuitos, o pessoal coloca dentro de aplicativo e está tudo certo. Isso aqui é agricultura de precisão. Não, você tem que saber o que você está colocando ali dentro. E a gente ainda, a gente está num momento que a gente precisa questionar mais esses dados. E é chato, né? Você tem que ir lá, fazer conta, você tem que medir, você tem que ficar um tempo medindo, conferindo. É um monitoramento, né? Monitorando. Então, essas questões de precisão, porque falar, não, o meu é mais preciso, ou o João é mais preciso, o José é mais preciso, isso é fácil falar. Mas e na prática? Você tem o que mostrar, você tem clientes que te garantem isso. Se você tiver um cliente grande, fiel há 5 anos, por exemplo, 8 anos, pode ter certeza que ele está satisfeito. E é difícil você ver isso nas empresas porque existe uma volatilidade muito grande e as soluções ainda não se consolidaram no Brasil. Esse é um ponto. Entendi. Você estava falando que, na verdade, para tomar uma decisão do tipo, vou fazer a irrigação ou não, ou o espaço, ou o talhão que eu vou fazer irrigação, o talhão que eu não vou fazer irrigação, dependem muito, claro, do clima, do estresse hídrico também, mas também existem outros fatores que vão ser monitorados para cruzar com essas informações. Você deu um exemplo clássico de um problema que nós temos hoje em agricultura. Irrigação. Nós temos muitos pivôs no Brasil. O Brasil ainda tem oportunidade, vai crescer, esse mercado não para de crescer, irrigação. Mas se você chegar numa propriedade e perguntar assim, você tem o balanço hídrico do seu talhão e você toma a decisão baseada no balanço hídrico georreferenciado daquele talhão com os dados coletados ali antes de ligar o pivô? Não. Hoje ainda é no empírico. A grande maioria. Você tem dados de estação, mas às vezes ele está vendo se vai chover ou não vai para saber se liga ou não. Mas às vezes ele ligou, vai ficar uma semana com clima seco, mas ele não tem o cálculo exato de como está a qualidade do solo e a absorção da planta para saber se ele pode realmente deixar desligado. E aquilo não vai fazer mal para a planta naquele estado fenológico. A planta vai desenvolver numa boa. E às vezes ele acaba ligando o pivô sem precisar. Isso acontece no Brasil. Eu já vi casos, tem regiões que o pivô está ligado e ele desliga porque começou a chover. Porque tem o sensor. Mas poxa, vou ter um sensor de chuva num pivô. Então significa que o tempo que ele ficou ligado um pouco antes de chover foi desperdício. Eu não precisava ter ligado. Eu gastei energia, eu gastei água, que é um recurso cada vez mais escasso. O ponto de monitoramento precisa ser questionado também. Exatamente. Não é só tem água caindo do céu ou não, mas aonde, que horas, quanto, a umidade da terra, vazão, a planta tá no momento que a planta está. Né? Eu posso criar modelagens que otimize isso. É isso que... Isso, existem. Nós temos modelagens para isso. Pulverização é outro exemplo. Mas modelagem, vocês têm modelagem olhando para um aspecto de chuva ou não, de clima, ou as modelagens já levam em consideração monitoramento de solo? Pulverização, por exemplo, é um exemplo. Nós não temos tantas modelagens de irrigação. Hoje, referência em irrigação é Israel. Sim. E uma das maiores empresas de irrigação fica lá. E eles têm tecnologia, têm clientes no Brasil, o custo ainda... Dá para entender por quê, né? É deserto lá. Exatamente. Tem que ser bom. Mas hoje, Israel é referência, não só nos sistemas mecânicos de irrigação, mas na modelagem de dados para a tomada de decisão. Porque eu tenho um clima... árido. Assim, árido, exato. Árido. Desafio. Eu tenho pouca água. Eu preciso decidir exatamente quando, como e que horas usar essa água. E a gente ainda não está nesse momento aqui, porque a gente tem muito, né? Eu estive lá. Não é só isso. Era aonde na planta precisa de água. Aonde na planta? Que legal. Não, é porque não é que você pulveriza. Você joga no ponto exato da raiz. É impressionante. Não é...
Você vai lá, você tem as mangueiras nos solos, né? E os bicos estão fincados em posições estratégicas da própria planta. E aí pode ser que ele ligue uma ponta do bico ou a outra, por exemplo. E o local onde o bico está na árvore, não é que ele joga geral, não, ele tem o ponto certo. Olha só que exemplo. Isso é precisão absurda, né? Não é nem georreferenciamento, mas você está chegando ali na planta. Sim. A gente estava brincando da cidade de Zurique, né? Que o monitoramento climático lá é por quadra, mas você está falando a mesma coisa na agricultura. Então você está definindo exatamente aonde aquilo vai ser utilizado. Muito legal. Não, bacana. Você tem conversado muito com Embrapa, secretarias, cooperativas. Sim. O que eles têm enxergado nesse aspecto? Existem muitas iniciativas. A Embrapa tem trabalhos, tem modelagem própria. A Embrapa é louvável o trabalho da Embrapa no Brasil. Você tem a Epagri tendo iniciativas de distribuição de dados, investindo na distribuição de dados. Governos, alguns mais, outros menos. Você tem, às vezes, consultores de campo levando dados, tal, mas aí você tem aquela pergunta: que dados? Aí, quando a gente vai olhar as nossas bases, a gente ainda tem muito por desenvolver. Eu faço parte de grupos de trabalho que, inclusive, envolve a Embrapa. E desenvolver a base de dados, ter redes de monitoramento própria. O monitoramento climático no Brasil, ele é assim, lembra que eu falei da estação, né? Quando você tem uma previsão e você compara com um dado, o seu sistema, inteligência artificial, o nosso sistema aprende. Se eu não tenho com o que comparar, eu não tenho com o que aprender. Então, rede de monitoramento é um ponto crítico. O território do Brasil hoje, global, ele é 1,6%, 1,7% do território global. Do nosso território, a gente não tem quase nada coberto com redes de monitoramento, quando a gente vai olhar na prática. Então, a gente acaba dependendo muito de dados de satélite, de dados de informação assim mais amplos, né? O trabalho hoje desses institutos é fomentar redes de monitoramento e fomentar a ampliação da base de dados. A gente tem contribuído muito com isso. Nós temos hoje um dos maiores Big Weather Data do mundo, com dados desde 1979, de todas as geocoordenadas do planeta, de hora em hora, estudos e simulações que a gente fornece. Por exemplo, você falou de monitoramento de sustentabilidade e segurança alimentar. A gente faz um trabalho para a ONU nesse sentido, na Europa. E isso é crítico, né? E quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente tem muitas iniciativas, mas ainda existe uma carência de dados e uma carência de redes. E a gente tem trabalhado nisso. Eu acredito que nos próximos anos a gente deve ter uma alta no nível dos serviços e na qualidade da informação entregue. Você sente que Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura, essas entidades estão focadas, estão olhando para isso? Você vê, a Embrapa lançou recentemente uma distribuição de dados gratuitos de tudo que eles têm para algumas empresas. Eles têm aplicativos, existem iniciativas, mas não existe ainda uma política pública única. E quando você olha o modelo de negócio, o Brasil ele tem uma certa liberdade, né, entre o que a iniciativa pública faz e o que as empresas fazem. Existe liberdade. Quando você vai no Reino Unido, por exemplo, não existe liberdade. É o governo que resolve, ele assume aquela responsabilidade. Nos Estados Unidos existe um modelo híbrido, onde o governo investe e distribui o dado para as empresas que trabalham aquela informação para ser distribuída. Mas no Brasil ainda a gente tem muitos passos para dar nesse sentido de melhorar a qualidade da informação, ampliar os dados históricos para análise, que a gente ainda tem muito pouco aqui no Brasil, e ter modelos que façam análise própria do nosso país, modelos climáticos próprios. Eu entendo que os modelos são locais, mas eles precisam também ser ajustados para o próprio local do plantio, né? Da organização, da empresa, do talhão, da fazenda. Não, e olha que por isso que eu digo que é triste, né? Para você dar uma informação de um talhão com precisão, você necessariamente precisa processar praticamente todo o globo. Quando você fala de ciências atmosféricas, se você não processa tudo, você não processou nada. Não tem como eu pegar uma informação. Por isso que eu disse do equipamento, né? Não, eu vou colocar um equipamento, eu vou ler alguns dados ali, eu vou criar os dados e vou
servir o agricultor com aquela informação. Isso é mentira. Não vai acontecer. Com dado climático, não. Você pode fazer isso com outros dados dali, da propriedade. Mas quando você envolve dados climáticos, dados atmosféricos, ou você processa tudo, ou você não processa nada. Então, você tem muita gente distribuindo informação ou gratuita, ou paga, ou de alguém que proveu aquele dado, dizendo que tem informação e aí cria aquela desinformação no mercado, né? O produtor, eu comprei um equipamento, eu comprei um aplicativo, instalei aqui... Até a estação meteorológica são implantados, né? Sim, e são importantes. Mas só a estação, ela faz uma coleta. E o que você faz com essa coleta? Para quem você entrega aquele dado coletado? Se ele não for utilizado por uma empresa que tem a capacidade de processar, pós-processar, comparar com outros modelos, usar a inteligência artificial, ele é um dado que acaba ficando um pouco perdido, né? Ele pode ser utilizado, por exemplo, para balanço hídrico, pensando em dados históricos? Pode, mas você nunca vai conseguir fazer um cruzamento de dado de preditivo com aquele balanço hídrico. Então, E toda vez que a gente começa a conversar sobre isso, eu começo a me lembrar sobre como a educação é importante, né? Sim. Porque, às vezes, saber as perguntas certas, entender o que é cada coisa. Não, então, quando eu falo de previsão, eu falo de satélite, eu falo de grandes volumes de dados e empresas capazes de processar o mundo. Se não fizer isso, não adianta. Quando eu falo de solo, eu preciso de empresa com sensores assertivos. Não adianta pegar sensor da China barato, que não vai resolver. Porque se tiver 15 graus, o sensor medir 17, ou depois de pegar uma semana de 40 graus, ele torrou e ele começa a medir tudo errado, aí lascou. acabou o seu negócio. Então, a gente tem que imaginar que esses sensores que estão no campo, eles ficam lá, sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva, umidade, sol, chuva. Você tá dizendo aqui que tem que ter uma sofisticação, uma modelagem, tem um know-how muito forte por trás desses esses modelos que usam softwares ou usam bancos de dados que é clima no campo, né? Por exemplo, oferta, né? Mas hoje, como que estão os grandes agricultores e como isso vai chegar até os pequenos agricultores? Boa pergunta. Como que está a estratégia de vocês? Como que é a ideia nesse Vou desenhar um panorama. Grandes produtores têm mais acesso à informação? Tem. Surfam na onda? Não. Por quê? Porque a desinformação ainda é grande e a oferta de produtos que ainda não completa o serviço é grande. E o produtor ainda... E você tem lá o AliExpress vendendo equipamento e assim, cara, é um absurdo, né? Como é que você vai comprar um equipamento que foi feito para clima temperado, botar num país tropical e acreditar que aquilo vai funcionar? Não dura um mês. Não dura um mês. Primeiro porque aquele plástico não foi feito para suportar aquilo tudo de calor e aquilo tudo de umidade. Dependendo da região, a variação térmica no dia mói, acaba com o sensor. Então, o primeiro ponto os grandes, eles estão começando aí, mas ainda não tem muita confiança e segurança nas empresas ou em todas as empresas. O número de empresas é muito pequeno, os produtores querem, os grandes se interessam, mas ainda não sentem segurança para a tomada de decisão. Isso é um ponto importante de colocar, tá? Sim. E eu estou falando porque eu digo para você que eu conheço os 3.000 CNPJs no Brasil que tem algum tipo de serviço de agricultura nesse nível, serviço de clima para agricultura nesse nível, e grande parte deles está insatisfeito ou ainda não usa metade do que tem que usar. Tá? Mas quando a gente falar... Dos grandes, né? Mas quando a gente falar usar o sistema, o software, por exemplo, o clima no campo, tem que estar associado a algum equipamento meteorológico também não necessariamente. fazenda? Não necessariamente. Não. Ou seja... O serviço é independente. É independente por causa da massificação de dados que você tem. Exato. Online on time. Entendi. Ou mesmo algum sensor que não precisa ser meteorológico. Vocês estavam falando, inclusive, em sensores que vão estar acoplados no próprio veículo, né? Sim, hoje tem muitas empresas que já estão partindo para isso. O veículo já está saindo coletando dados do clima. Tem colheitadeira que quando bate na planta, já começa a pegar a umidade da planta, começa a pegar a informação de solo só naquela passada. E aquilo tudo vai para um computador. Mas ainda é tudo muito recente. Usa, né? Mas eu não sei até que ponto
a decisão está assertiva nesse sentido. Então, eu acredito que esse movimento está no início. Mas quando você vai para os pequenos, aí a gente tem um hiato, né? Um hiato muito grande. Gigante. Mas a gente tem um movimento assim, eu achei até bacana, o Roberto Rodrigues, esses dias eu vi uma entrevista dele, ele dizendo o quanto a cooperativa é importante no nosso país. E é verdade. Se você parar para pensar, a cooperativa ela acaba suprindo aquilo que, de repente, um produtor pequeno ou sozinho não daria conta na tomada de decisão de insumos ou na compra, ou, de repente, até na distribuição, na armazenagem. Eles resolvem problemas, a agregação de valor. Tem cooperativas que são indústrias. Né? Está na Forbes. Nós temos clientes na lista da Forbes. Você está dizendo que, se eu entendi direito, a cooperativa seria o centro de inteligência da modelagem dos dados? Não estou falando de modelagem de dados. Estou falando de modelo de negócio quando você fala de pequeno produtor. Sim. Porque o pequeno produtor está muito distante daquela realidade Exatamente. de compra, de aquisição. Mas a cooperativa pode ter acesso e passar informações... Ela tem mais capacidade de compra. Ela tem capacidade de compra, de negociação e de distribuição. Um exemplo, nós temos, por exemplo, clientes. Cocamar é um exemplo, é um cliente que a gente atende há bastante tempo aqui no Brasil. Tem rede de monitoramento que é financiada pela cooperativa para os produtores. E a gente está terminando de montar alguns portais juntos para dar informação gratuita para as comunidades onde a cooperativa está. Então, isso é um exemplo. Ela vai ajudar a estruturar um processo mais democrático para mais acessível. Então, por exemplo, o produtor, puxa, eu não consigo comprar sozinho, o outro também não. E de repente, via cooperativa, a gente faz um projeto onde todos sejam beneficiados. Cooperados, num nível mais alto, lógico, porque eles fazem parte da cooperativa e são os principais beneficiados que financiam esse projeto. Mas, por outro lado, você tem a comunidade, e a cooperativa se preocupa muito com isso. Então, quando a gente fala de cooperativa, ela acaba ajudando a comunidade onde ela se insere. Não só na geração de emprego ou ajudando na educação daquele produtor, mas o vizinho acaba sabendo, alguém que trabalha na cooperativa acaba tendo mais informação. E se você andar pelo Brasil e visitar sedes de cooperativas, onde elas estão, você vê que a cidade tem um respiro de agricultura diferente. É muito legal. São mais de 1 milhão de cooperados no Brasil. Hoje, mais de 1 milhão de propriedades ligadas a algum tipo de cooperativa. Ok. Sensacional. Uma coisa que você falou, Miro, e eu acho interessante, é que para o pequeno produtor isso é fundamental. Sim. Mas quando a gente estava falando de precisão, acho que uma dúvida veio logo na cabeça. Acho que muitas pessoas também têm essa dúvida, né? Do quanto a tecnologia avançou até hoje, quanto é possível, em porcentagem, você afirmar que há precisão dentro das previsões? Existe uma porcentagem assim, base para você, assim, ó, a gente consegue prever até X% de precisão... De assertividade, eu diria. Tá. Onde você consegue chegar com a tecnologia que a gente tem hoje? Então, eu vou dar para você um dado. Na própria Cocamar, não vou falar o que nós medimos. Nessa cooperativa, se você ligar lá hoje na área de agricultura e perguntar os nossos dados de previsão, o quanto eles acertam, eles vão te dar uma tabelinha que eles medem. Eles têm o equipamento e eles comparam o que o equipamento mediu, o que a gente disse que ia acontecer. Tá. E essa rede vem crescendo. Tá? Tem hora que está 82%, tem hora que está 86%. Nossa. Esse é o índice de assertividade que não sou eu que vou dizer, é o próprio cliente. Aí você fala, mas... E você tem outros clientes? Sim, nós temos clientes com índice de assertividade de 70%. Aí você fala, mas por que um tem 70% e o outro tem 82%? Bioma. Eu tenho cliente de 70% no Cerrado. E no Cerrado, o índice de assertividade para chegar a 80% é mais difícil. Porque o desafio climático e a modelagem climática exige mais dos cálculos. Quando você fala do Sul, Sudeste... Mas mesmo assim é alto, né? 70%. Sim, é alto. Altíssimo. Mas eu quero só para mostrar como que existe uma diferença e não é uma coisa assim... Se alguma empresa chegar para você e falar, não, eu tenho 80% de assertividade. Primeiro que ele já está mentindo. Como é que ele fala dele mesmo? Pede lá para os clientes que estão medindo falar qual que é o índice de assertividade. Porque é lá que está a prova no campo. Mas a experiência mostra que região de Goiás, Tocantins, Mato Grosso,
aquela região mais alta, já chegando na linha da floresta tropical, é a região uma das mais desafiadoras. A gente tem fluxos ali absurdos. Algumas regiões do sudeste, nós já temos índices maiores. Isso é para dizer que a tecnologia evoluiu, mas eu te garanto que nos próximos 3, 4 anos, com o que nós vamos trazer do hemisfério norte para o hemisfério sul, a gente tem condição de avançar. Aí você fala, mas hemisfério norte para o hemisfério sul, por quê? Estados Unidos, 300 mil estações. Europa, somando estações, sensores, boia, tudo mais, tem mais de 700 mil pontos de coleta de dados online. É muita coisa. Aí quando a gente chega aqui, no nosso território, oficialmente o INMET tem 500 estações. Nós temos aí, com o nosso parceiro austríaco, que é a Metus aqui, aproximadamente, na América Latina inteira, 5, 6 mil estações. Mas é muito 6 mil estações? É muito. Não pro nosso... Olha o tamanho do nosso Brasil. território. A gente precisava de 60 mil aqui, não de 6 mil. A gente precisava de 60 mil. E aí, com 60 mil estações, eu tenho muito mais pontos de coleta para poder dizer e ajustar a inteligência para aquilo. Mas tem uma questão também que eu vejo, que é o uso do dado. Porque nos Estados Unidos tem um público mais maduro, mais avançado com relação... O dado vem crescendo. O dado da televisão gratuito é mais maduro que o nosso. O gratuito lá. Você pega AccuWeather. Você vai assistir AccuWeather, você tem uma aula de meteorologia, porque vem um mapa enorme, vem um satélite, vem um monte de dados, aí vem margem de erro, convergência. Se eu falar de convergência aqui, na nossa plataforma a gente mede, o pessoal não sabe o que é índice de convergência. A gente não usa isso no Brasil. Sim, mas o nosso profissional do mundo agrícola está sendo construído ainda. Sim. O que eu tenho percebido é que a tecnologia avançou de uma forma brutal. Ainda temos todos esses gaps que você está falando com relação ao monitoramento e tal. Aos países Estados Unidos, Europa, enfim. Mas se a gente despachar um volume altíssimo dessas informações com alto nível de qualidade, o analista aqui, a análise ainda não converte o dado numa informação útil para a tomada de decisão. Sim. Ainda assim, está chovendo ou não está chovendo, né? Eu tenho um exemplo que a gente estava num cliente que ele aplica o herbicida. Então, ele tem no equipamento um mapeamento de onde ele aplicou, de geolocalização, geoposicionamento, onde ele aplicou o herbicida e para ver sobreposição. Que é perda de produto. Que é perda de produto, certo? Sobreposição é perda de produto. Só que a empresa não tinha consciência que tinha esse tipo de gestão no equipamento. Era um analista, um cara sabia, mas ele não virou essa informação, não virou uma informação sistêmica que entrou na gestão operacional. Era alguém que sabia, que às vezes olhava, às vezes não olhava, não gerou um indicador depois do projeto que a gente trouxe, não era um projeto de Green Belt, que aí ele trouxe essa visibilidade e encaixou, engatou numa gestão da rotina. Então, eu vejo muito isso acontecendo em termos de volumetria de informação que vem do campo. É um Big Data, né, que já tem um tamanho de quantidade de informação bem massiva, mas eles não convertem o dado em informação. Eu acho que é aí que tem um gap já identificado. Enorme, já identificado. Você estava comentando isso, eu vi estudos do governo falando que isso é um dos gargalos aqui no Brasil, a parte da educação. Formação e educação é um ponto fundamental. Né? Existem iniciativas, mas não existe nada consolidado. Então, assim, existem iniciativas avulsas há muito tempo, mas nada consolidado, nada massificado. Você falou de sobreposição, né? Sim. Mas olha que interessante, isso é um ato de pulverizar. Aplicar. Sim, sim. Defensivo é uma pulverização. Sim, tem os ventos, né? Que você Exato. Aí o pessoal fala, mas se está ventando, vai, se não está, tal, beleza. Aí você tem um outro nível de informação. São as faixas horárias das rajadas de vento. Porque às vezes pode estar ventando tranquilo, aquela brisa, tá, e de repente vem, dá aquela passada. E aquela passada leva o seu dinheiro embora. Isso é um ponto. E aí você tem outro ponto, que é a temperatura ideal do bulbo. Mas isso tem como predizer? Tem. Nesse nível? Tem. Da rajada? O horário e o nível. Essa vai ficar gravada. Vai ficar gravado. Porque às vezes é importante deixar um pouco mais didático o negócio. Né? Então tá ventando, e de repente vem...
Isso dá para É aquela rapada de pé, né? Que pega o cara no contrapé. Isso tem como predizer e você tem como saber se vai ter alguma faixa horária que aquele risco é maior. Porque aí isso pode tomar uma decisão de dar uma parada naquele momento. Não vou de manhã, vou à tarde. Vou à tarde, ou redireciono um outro lugar que não vai ter a rajada. Quer ver um exemplo? Tem mais estabilidade. Às vezes você vai dar uma propriedade e ela tem uma área mais baixa e uma área mais alta. E com certeza o comportamento dos ventos é diferente da área mais alta da área mais baixa. Saber isso via sistema e tomar uma decisão onde eu vou primeiro pode fazer diferença. E é uma decisão simples. Mas é uma decisão simples que depende só de você parar, olhar e tomar a decisão, de entender que aquilo é importante. Mas muitas vezes não está nem se medindo quanto se perdeu. Então a gente não está ainda nesse micro detalhe da gestão. Sim. Esse é um ponto. E tem um outro ponto da condição ideal para pulverização. Às vezes não está ventando, está tranquilo, não vai chover, está tudo em ordem, mas às vezes o solo não está no momento ideal de trafegabilidade, ou às vezes você tem a temperatura da planta não está pronta para absorver 100% daquilo que está ali. Ela precisa estar numa outra condição ambiental para poder receber melhor o defensivo e aproveitar melhor. Não escorrer, por exemplo. Então, eu estou falando de coisas técnicas tão micro que numa operação da fazenda, poxa, e o Brasil, cara, na boa, só tem de se orgulhar, né, cara? O que a gente fez nos últimos anos de sair de importador para exportador de alimento no nível que a gente está. A gente estava falando de 100 milhões de toneladas. Sem subsídio. E sem subsídio. Isso é. É lindo. É lindo. O Brasil, assim, não é o país do futuro. É o país que nós estamos fazendo parte desse futuro. Mas a gente precisa lembrar de casos como o da Holanda, que tem um PIB absurdo num pedacinho de terra desse tamanho. A gente precisa lembrar que existem outros países fazendo também, quando você olha a viticultura, na própria Europa, poxa, os caras estão trabalhando aquilo. Eu acho que tem uma cultura também, não só pela própria história do Brasil, mas tem assim, abundância de recurso. Então tem água à vontade, historicamente a gente nunca foi apertado por questões de recurso, né? Então isso nunca foi um olhar. O clima, né? do Brasil propicia, né? Mas agora está apertando de uma forma que, se não entrar, eu entendo muito bem que se não entrar num patamar de conversão de informação mais tecnológico, e eu falo assim, não só tecnológico da aplicação, é tecnologia na semente, tecnologia em outros aspectos também, a gente fica para trás, sim. Mas nesse ponto eu acho que o Brasil está bem. Tecnologia de sementes, sim, acho que foi o primeiro passo do Brasil. Sim. Eu trabalhei com o pessoal da BASF, é impressionante. É impressionante. Assim, eu acho que foi o primeiro grande passo do Brasil, manejo. Sim. A irrigação começou a crescer e tal. Só que agora a gente vai chegar por região, cada região tem uma soja diferente, é impressionante. Exatamente. Então, é brutal a seleção que eles fazem. Eu acho que nesse nível a gente evoluiu muito. Quando a gente pega já a informação climática, o mundo evoluiu, mas a gente não usou aqui. Por quê? Justamente por isso. Por mais que, vencer o Cerrado já foi difícil. Agora eu vou vencer o Cerrado e ainda vou ter que entrar no micro detalhe. Cara, eu trabalhei demais para chegar aqui. Né? E consegui. Agora as margens vão começar a forçar isso, a exigência de algumas sacas a mais por hectare vai começar a forçar isso. O próprio governo brasileiro já mostra interesse na taxação das exportações, que era algo que não existia. Então, geralmente, os movimentos vão se acomodando, né? E a partir do momento que você começa a ter uma competição maior, por exemplo, produzir café como produtor pequeno, estava ficando impossível. Surgiram as cooperativas. A Minasul, por exemplo, é uma cooperativa que tem 9 mil cooperados, se não me engano. Mas se não fosse a cooperativa, talvez os 9 mil não estivessem ali na mesma saúde financeira, na mesma estrutura, porque a cooperativa tem um papel importante. Mas ela fez parte disso, né? Eu acho que é interessante, assim, a parte cooperativa é forte, né? Muito. Ela tem forte, ela criou várias ramificações. Eu acho que, inclusive falando em Agro 5.0, é fundamental falar dos programas. Porque quando a gente está falando desse gap educacional, quando a gente está falando desse gap que existe entre o uso da tecnologia e o acesso, né, a uma ferramenta, porque não adianta só ter o acesso a uma ferramenta, você precisa saber usar. Saber usar, né? Tem que saber aplicar.
E hoje o pessoal tem medo de fazer até um gráfico, se quer, né? Tem suas dificuldades. Eu acho que está pior que isso no agro, viu? Posso fazer um comentário aqui com vocês na boa? Eu vejo muitos cursos que tem lá um monte de pautinha legal para o cara ler. Isso daqui faz isso aqui é assim. Aí tem um monte de conceito, o cara compila um monte de conceito no treinamento, o cara fica sentado, anotando, decorando. Aí ele sai dali. Vai fazer o que com aquilo? Nada. Ele simplesmente... Ele teve uma aula praticamente de YouTube, né? Se ele tivesse tido força de vontade, ido lá ler, estudar, tivesse curiosidade... Mas não está sistematizado. Ele não está... a maioria dos cursos hoje, eu vejo que tem um leque de oportunidade nessa parte climática, principalmente, Sim. no sentido de ensinar a galera a usar. E a pessoa entender na prática, nossa, essa decisão que eu tomei hoje, ela me fez economizar energia, ela me fez economizar produto, ou ela me fez economizar água do meu pivô. Essa decisão me ajudou a economizar recurso e melhorar minha produção. Eu acho que esse é o grande ponto. Dentro dessa ótica, José, você mencionou essa questão da excelência operacional, o quanto ela prepara quem está no campo ter um olhar diferenciado para a informação e manipular de modo mais eficiente. Conta um pouco mais de como a excelência operacional pode ajudar quem está lá no campo nessa tomada de decisão. Excelência operacional, ou o pessoal também entende como Lean também, né? É bacana porque você cria projetos com foco em indicadores, amadurecendo o próprio indicador, a gestão da organização, e através do projeto você vai criar uma excelência da operação, né? Então você vai reduzir custos, desperdícios. Então, do herbicida foi um exemplo, né? Foi um projeto de fazer a otimização da aplicação do herbicida. Assim como pode ter um projeto de otimização de uso da água, de otimização do processo do momento de colheita, da logística, né? Do planejamento, né? Então, são projetos que, quando você aplica, você treina o colaborador dentro de ferramentas. Aí um caso, por exemplo, como Green Belt, Black Belt, formam essa competência dentro da organização, onde eles aprendem, de fato, a trabalhar, a transformar os dados em algum tipo de informação. E agora, nos nossos cursos mais atuais, nós estamos importando, quer dizer, trazendo para dentro softwares que têm aplicabilidade mais específicas. Então, é uma parceria que a gente está, inclusive, fazendo para que o curso comece a agregar valor em termos de não só o uso da estatística, mas aplicações específicas como capturar informação do clima, como traduzir isso em uma melhor distribuição de logística, uma melhor tomada de decisão, criar um algoritmo desse entendimento, fazer a modelagem. Então, esse curso ele vai trazer esse tipo de suporte nesse gap que a gente encontrou, né? Acho que você pode até falar um pouquinho. Na verdade, isso eu fico olhando você falar isso, eu fico até assim, nossa, quero ver isso logo. É mágico. Um sonho, né? Porque é um sonho, né? Poxa, seria muito legal. Porque isso, na verdade, eu acho que é um dos grandes objetivos nossos, que é transformar. A Metal Blue, quando eu comecei a trabalhar com eles, pesquisar, entender um pouco da dinâmica de trabalho, e comecei a entender a importância. Poxa, a Metal Blue tem trabalhos na África, em vários países, de apoio mesmo. Nós temos trabalho com a ONU, com as Nações Unidas, a Ucrânia mesmo. Nós temos campos de monitoramento na Ucrânia, porque ali é um dos grandes fornecedores de grãos e está no meio de uma situação dessa. A Metal Blue, ela tem vários projetos no mundo. E aqui a gente entende que educação é um dos pilares, e democratizar o acesso à informação de qualidade é um outro pilar. Então, nós temos vários projetos que, para 2023, vai ser assim: vamos começar a entregar dados, e uma fatia desses dados vai ser entregue de forma gratuita aqui no Brasil, para que as pessoas possam começar a olhar e falar assim, aprender a fazer as perguntas certas. Porque, senão as pessoas, mas essa empresa é melhor, a outra é melhor, isso, aquilo. Não. Vamos, calma. Olha isso aqui. Isso aqui eu estou te dando de graça para você olhar e você entender como é. A partir do momento que você começa a usar e vê que você estava no meio de muita desinformação, as pessoas começam a clarear e fazer as perguntas certas. E o duro é que ainda no Brasil, assim, é triste, e não sei nem se posso falar isso ou não, mas enfim, você tem um nível de serviço muito baixo,
preço muito alto. Quando você olha o preço do ponto, o preço da geocoordenada, o preço da informação do dado pontual. E lá fora, esse movimento já andou. A tecnologia permite que o preço seja muito menor, com uma qualidade muito maior. E a gente clama por oportunidades de fazer esse modelo acontecer aqui, porque é só se houver essa transformação de fato no volume de acesso, nas pessoas sabendo perguntar melhor, não simplesmente vai chover ou não, mas que horas vai chover? Qual é a vazão da chuva? Qual é a margem de erro e o índice de convergência dos modelos na parte da tarde? O cara fala, nossa, essa pergunta mudou, não é mais só chove ou não chove. Por quê? Mas a pergunta mudou porque eu sei o que fazer com a resposta. Sim, se eu mando equipamento, eu faço o itinerário do equipamento para o lado mais seco, né? Exato. Para onde que eu vou, para onde que eu não vou. Eu posso esperar mais 2 dias ou não, eu posso esperar mais 3 dias. Porque, engraçado, a gente falou muito de previsão e precisão, né? Sim. Tem gente fazendo previsão para daqui a 30 dias, 60, 90, isso não existe. Assim, não é... Você pode ter uma ideia dos movimentos, mas você não pode tomar uma decisão em cima daquilo. É o primeiro ponto. Segundo, uma previsão mais assertiva ela começa a acontecer daqui a 14 dias, 15 dias, você começa a ter um cenário mais preditivo. Mas aquele índice de 80 e poucos %, ele vai acontecer na semana mais próxima. Ele começa com 70, aí ele vai aumentando, aumentando. Quando você chega ali no 3 dias, você já está no índice lá em cima. É basicamente assim, cara, eu já sei se vai chover mesmo ou não. E aí você está acompanhando o movimento, você conhece o seu microclima, você já está acostumado a utilizar o sistema. Se tiver algum tipo de sensor ativado, a própria inteligência teve tempo de aprender. Então existe um casamento. Não é caro? Não, o serviço não é caro. Mas ele exige o quê? Trabalho, interesse, pesquisa. Não simplesmente, isso aqui eu só olho aqui rapidão, vejo se chove ou não e tá bom. Se você fizer isso, se o produtor fizer isso, ele não vai aproveitar ao máximo. Tem muita informação nas entrelinhas e é essa informação das entrelinhas que a galera não está acostumada a usar. E é nesse ponto que eu acredito que vocês podem nos ajudar muito, muito. Não, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. É trazer esse universo para com didática de uma forma que o cara consiga ter autonomia para fazer isso, né? Essa é a formação que a gente quer. De fato, eu vejo muito aquelas formações que você falou, né? Como podemos usar o drone, o que é um drone, o que é, né? O que tem, vem com as estatísticas do como está sendo usado no mundo, mas na prática ele não entrega um projeto, né? Um Black Belt, um Green Belt, para ganhar a certificação tem que fazer o projeto, tem que dar o resultado, tem que mostrar que aprendeu e ainda tem as sustentações, né? Tem outros projetos. Isso cria círculos virtuosos, né? E cria na gestão da rotina. Assim sim, eu acredito aí, né? Sensacional, pessoal. O papo aqui dá mais uns 3, 4 podcasts tranquilamente. Mas tudo bem, vai rolar. Depois vocês vão fechar, a gente vai dar... Pessoal, a gente, infelizmente, vamos chegando ao nosso encerramento. Bate-papo sensacional. Tenho certeza que você que está aí foi muito recompensado com informação, com muita informação bacana, falando sobre informação e dados. Então, eu quero agradecer ao Miro por ter participado com a gente. Miro, quem quiser bater um papo contigo, conhecer um pouco mais da Clima no Campo, do software e da Meteoblue, fala as tuas redes sociais, como é que o pessoal pode te encontrar? Bom, LinkedIn. Eu tenho a rede social, basicamente, é o LinkedIn. Miro Lima, deve ter uns 12 anos que está lá. Acho que o LinkedIn já tem até um selo lá. Meu nome mesmo ali, não tem mistério. Bacana. José, quem e quiser... climanocampo.com.br é o nosso site do produto agro aqui no Brasil. E meteoblue.com é o site global da companhia internacional. Bacana, muito bom, muito bom. José, quem quiser bater um papo contigo, LinkedIn. José.godfriend, né? Tá. Vai aparecer, né, no final do videocast. A gente vai colocar no final do videocast os links. Bacana. Lembrando, você que ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, compartilha com as pessoas. Isso ajuda a engajar o canal. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco. E você que tem o interesse de implementar excelência operacional, você quer conhecer um pouco mais, não sabe por onde começar, está perdido, quer gerar resultados, quer aumentar a produtividade, quer diminuir desperdícios, você entre em contato com a gente, aqui abaixo tem o nosso contato, entre em contato com a nossa equipe, a gente vai bater um papo, vai entender a sua dor, oferecer soluções que são eficientes, eficazes. Tenho certeza que vai ser muito bacana.
Você ficou até aqui, o nosso agradecimento. E logo, logo temos mais videocast aí para você. Até logo. Tchau, tchau.